Oi pessoal, tudo bom com vocês? Começa agora mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência na RPC da Politize, que é a rede de produtores de conteúdo. Então, se você tem interesse em escrita para a internet, vamos ao vídeo. Então, como eu comentei, a RPC é a rede de produtores de conteúdo da Politize. Mais do que a Politize, se você nunca ouviu falar. A Politize é um portal que é voltado à educação política. Então, provavelmente, se você já pesquisou no Google qual o caminho do voto, como eleger um vereador, sei lá, o que faz um presidente da república, provavelmente você vai encontrar um texto da Politize. Além disso, eles também são famosos por conteúdos que são voltados à escola, sabe? Então, muitas vezes você pode procurar, sei lá, Guerra do Paraguai no Google e um dos sites principais que você vai encontrar da Politize, ou sei lá, o que foi a Revolução Francesa. Então, eles são muito famosos por produzirem esse tipo de conteúdo. Você provavelmente, eu não sei, na época da escola eu já tinha visto coisas da Politize, mas eles têm um alcance muito grande em proporção de público, essas coisas. Principalmente quando você olha no Google mesmo e procura esses temas básicos, assim que eu falei, um dos sites primeiros que vai aparecer na sua página de busca vai ser o da Politize, junto com aqueles outros sites que a gente conhece, como por exemplo Nossa Escola, Tudo na Escola, Toda a Matéria, essas coisas assim. Então, a Politize tem uma plataforma muito grande, não só em termos de alcance, mas como também em termos de pessoas que fazem parte, e essa foi uma das razões pelas quais eu quis entrar na Politize. Eu entrei na Politize no dia 23 de maio de 2022, eu fiz parte do processo seletivo desse do RPC, que era para escrever, a minha função específica era escrever no site, no website, que é esse que quando você faz a pesquisa no Google e tem alguma dúvida sobre política ou história do Brasil, do mundo, política internacional, economia, essas coisas, você vai encontrar. Então, eu fiz o processo seletivo para participar da produção do site, escrever os textos do site. Até na thumb desse vídeo, a capa são alguns dos meus textos que eu publiquei lá. Então, se você quiser encontrar os meus textos da Politize, é só você procurar por Paula Renata Politize ou Paula Renata Silva Santos Politize, que você vai encontrar todos os meus textos. Eu vou ver se eu consigo. Eu não sou muito boa de edição de vídeo, tá? Ainda. Então, eu vou tentar de alguma forma, se eu conseguir, passar aqui as imagens dos meus textos. Se não der, porque eu não consegui. Mas vamos torcer. E assim, o processo seletivo, para quem tem curiosidade, pelo menos no que eu fiz, né? Essas coisas sempre podem mudar ao longo dos anos. Consistiu em duas partes. Então, a primeira era responder um formulário. Era um formulário de algumas páginas para entender um pouco mais sobre você, sua personalidade, o que você achava sobre educação política, democracia, pontos que são chaves para o andamento da Politize. Então, eu fiz essa primeira parte. E a segunda parte era para escrever um texto nos moldes da Politize. Então, assim, eu não vou entrar em grandes detalhes, até porque isso é uma característica deles e acho que fica mais voltada ao material de instrução da Politize. Mas se você, obviamente, ler vários textos da Politize, você vai ver que tem uma estruturação padrão, assim, tem uma quantidade de parágrafos, linhas, modo de apresentar o texto, como fazer um título. Tudo isso eles levam em consideração, existe toda uma estrutura, guia para você fazer, para os textos ficarem padronizados dentro do estilo que eles propõem. Então, a gente tinha que fazer, na segunda parte do processo seletivo, um texto nos moldes da Politize. Você não faz assim os textos às cegas, eles dão um manual de como você pode seguir para fazer esse texto. Se eu não me engano, o meu texto da seleção foi sobre o Tratado de Versalhes. Não. Ai, meu Deus. Eu não lembro agora. Eu vou botar aqui. Eu sou uma pessoa esquecida. É porque se eu for procurar vai demorar muito tempo no vídeo. E eu não gosto de cortar porque é muito difícil para mim. Mas o meu primeiro texto, o texto do meu processo seletivo vai estar aqui na página, aqui na frente. Observou? Então é esse mesmo. E
depois que eu fiz, eu passei, né? Tipo, eu recebi um e-mail primeiro deles fazendo uma resenha, assim, do meu texto. Não tinha muitos comentários, na verdade tinham bem poucos comentários. Tinha um comentário dizendo que tinham gostado do texto, como ele estava estruturado. Foi bom porque eu me senti mais aliviada, não tinha, tipo, correções. A correção que eu lembro que eles fizeram foi tipo: ah, Paulo, você deveria usar mais negrito. Porque eu negritava poucas palavras, né? Foi o único comentário no final que eu tive. E aí eu fui selecionada, eu entrei na Politize. E esse meu primeiro texto já foi para o site. Então, não demorou muito não, depois que eu passei, o meu texto foi para o site. E é muito legal porque depois eles disponibilizaram uma plataforma para a gente olhar o alcance dos nossos textos. E realmente o alcance é muito grande, sabe? Tipo, um texto escrito por mim conseguia chegar, sei lá, 5 mil pessoas. Da última vez que eu vi. E um texto, né? Tipo, todos os textos. Então, é bem, uau, chocante, assim. Tipo, caramba, tem tanta gente lendo, assim, um texto meu, né? E outras coisas sobre a minha experiência na Politize é que se você quer saber, por exemplo, isso encaixa na minha rotina, faz sentido eu fazer parte? Vocês sabem, né, que eu sou totalmente a favor de atividades extracurriculares, se você tiver como participar, obviamente. Se você só se encher de coisas e não fizer nada, não faz muito sentido, e não tiver como fazer essas coisas. Mas se você tiver oportunidade, eu achei até tranquilo a quantidade de textos, exigência, texto, tempo que eles pediam. Então, em 2022 era obrigatório, né? O tempo era um texto a cada 2 meses. Então, você tinha que entregar um texto a cada 2 meses. Você podia, obviamente, entregar mais textos do que isso. Isso era o básico. E eu não sei assim, se você for entrar em 2024, 2025, como é que vai ser, porque em 2023 teve uma mudança e eles pediam, tipo, 2 textos a cada 3 meses. Eu tô falando dessa questão dos textos e do tempo, porque assim, muitas vezes a gente não entra em atividades extras ou essas coisas porque a gente acha que não vai dar conta. Então, se você tiver pelo menos uma ciência mais ou menos de como é o trabalho, tipo, de quanto você tem que entregar, acho que ajuda bastante a você tomar a decisão de participar ou não, sabe? Pra mim, eu achei um tempo totalmente razoável, até eu recomendei pra vários amigos meus que tinha interesse em escrever essas coisas para participar do processo seletivo, porque eu acho que é totalmente justo você fazer parte de um projeto em que você tinha que escrever um texto a cada 2 meses ou 2 textos a cada 3 meses. Então eu achei tranquilo, eu achei assim de boas, e até é bom para você, né, ter esse esclarecimento, se continuar nos mesmos moldes, como é que você conseguiria encaixar esse tipo de escrita, esse tipo de atividade na sua rotina. O que eu recomendo fortemente, mais uma recomendação aqui, mas pra mim valeu a pena. Outra coisa também, além da quantidade de textos exigida e do alcance dos seus textos, que são coisas assim muito interessantes para quem escreve, é você de fato aperfeiçoar a sua escrita e aperfeiçoar a sua escrita para a internet, que é totalmente diferente. Assim, lá na Politize você também pode fazer cursos, assim, eles fazem webinars, workshops online, é tudo online. Você pode aprender, sei lá, como usar vírgula, coisas de português. Eu aprendi técnicas de SEO, que é esse tipo de texto para internet, tipo, como fazer chamadas para internet. Eu achei super legal, porque eu sabia que existia, mas eu nunca tive a oportunidade de fazer um curso, parar para pesquisar sobre isso. E eles oferecem cursos, tipo, de capacitação para os produtores da rede. Então é super interessante, você recebe certificado também, tá? Tipo, não é nada fiz, ficou na memória, tipo, tá? Eu recebi o certificado certinho, então isso é legal pra comprovar que você fez o curso, que você tem experiência. E assim, eu de fato recomendo, se você gostar de escrever, a participar do processo seletivo deles, porque além de, como eu já falei, ter um grande alcance, então você consegue se encontrar na internet, né? Acho que para quem escreve sobre política, sobre coisas relacionadas à educação, ver que seu trabalho tem repercussão, que é fácil de ser achado, que você consegue se comunicar com várias pessoas, é extremamente gratificante. Eu acho que é super interessante eu ver que muitas pessoas tiveram acesso a algo que eu escrevi, sabe? E acho que até me ajudou a ter mais confiança em escrever. Porque eu lembro que quando eu era mais nova, eu escrevi alguma coisa, eu tinha muita vergonha que as pessoas lessem aquilo, porque eu achava que era péssimo, que era horrível, sabe? Então, assim, eu sei que muitas pessoas têm essa mesma sensação, tipo, não leio o que eu escrevi, porque eu senti assim.
mas saber que, tipo, alguém gostou do seu texto o suficiente para você poder escrever num site, e aí muitas pessoas terem acesso fácil a esse texto, então muitas pessoas estão lendo. Obviamente, uma pessoa X ou Y pode não gostar, mas a vida é assim. O texto vai ser passado por uma revisão, então não se preocupe. Ah, meu Deus, eu tô nervosa, vou fazer o texto, vou publicar e vai estar tudo horrível. Não se preocupe, tem a revisão antes de chegar no site. Eles vão pontuar se tem uma coisinha. Uma vez eu escrevi sem querer uma data errada, era tipo 1879, tá? Data imaginária, fictícia. E aí sem querer eu botei 1900. E a pessoa viu, tipo, Paula, acho que a data tá errada. Aí porque de fato, porque a gente escreve tanto 1900 que quando vai escrever outra data acaba saindo sem querer errado. Então, tipo, esse tipo de coisa vai ser visto por alguém antes de ser publicado. Então você tem uma revisão de uma pessoa, você se sente mais seguro. E é legal você ver que tem essa possibilidade, sabe, das pessoas conhecerem, gostarem algo que você escreve. Então, pra mim, foi muito importante para eu me sentir mais confiante em relação à minha escrita. E escrita, assim como qualquer outra coisa, como atividade física, essas coisas, quanto mais você pratica, treina e faz coisas que ajudem a você estar ativo na escrita, melhor você se sente escrevendo, mais rápido você escreve. Então, quando a pessoa fala, como é que você consegue escrever tantas coisas assim, tipo, em um prazo tão curto, sabe? Escrevendo, literalmente, eu não tô nem falando disso de deboche, tá? É só, tipo, quando você já tem uma prática de escrever, mais fácil vai ser escrever, entende? Eu sei que é uma coisa óbvia, mas quando a gente não coloca isso na realidade, é muito mais difícil de se perceber. Então, se você já tem uma prática, é claro que textos são diferentes. Eu lembro que quando eu comecei a escrever meu TCC, a minha orientadora falou até, tipo, Paula, você tá escrevendo como se você estivesse falando. Aí eu falei, que eu tava escrevendo muito por causa dos textos da Politize, né? Você tem que fazer uma linguagem mais acessível. E eles até falam, de fato, o texto para ser publicado na Politize é diferente do texto a ser publicado na academia. São propostas diferentes. Mas eu tive, por um momento, essa dificuldade de trocar a chave, assim. Mas depois eu consegui escrever plenamente o meu TCC, um texto acadêmico, e escrever plenamente os textos da Politize. Então, de fato, pratique, faça o máximo. Eu acho que você consegue ganhar mais habilidades de escrita escrevendo. Eu sei que parece mínimo isso, mas de fato é uma dica importante para o coração, tá? E assim, conhecer pessoas. Acho que todos os vídeos que eu comento sobre, sei lá, atividades, eu comento sobre conhecer pessoas. E pode parecer uma coisa normal, usual, mas ter contato com pessoas, criar uma rede de contatos, sabe? Uma pessoa que não é, sei lá, eu sou de Aracaju e uma pessoa que você tá em Brasília, ou tá em São Paulo, tá, sei lá, na Bahia, em Pernambuco. Se você tiver mais contatos na sua vida, é sempre melhor pra você. Você conhece mais oportunidades, porque você segue uma pessoa no Instagram e você viu no Instagram dela, sei lá, pessoa de Pernambuco, que tinha essa oportunidade que ninguém de Sergipe viu, porque, sei lá, ninguém de Sergipe viu essa página no Instagram, sabe? Então, quanto mais pessoas você conhecer, principalmente pessoas que estão no meio que você circula, sei lá, relações internacionais, história, jornalismo, coisas que sejam da sua área afim, é importante. Eu tive, por exemplo, a oportunidade de escrever na revista do Petrel, eu não sei como eles falam, acho que é Petrel, da UNB, porque uma pessoa da Politize, que também estava no Tamo Junto Unicef, a gente, sei lá, se seguiu no Instagram e acabou conversando, a gente participava dos eventos, assim, dos workshops da Politize, então a gente se viu, né? E aí teve um contato, falou, Paula, saiu essa oportunidade, dá uma olhada nisso. Então, tipo assim, eu de fato nunca veria essa oportunidade, se eu não tivesse conhecido essa pessoa, sabe? Então, assim, você criar uma rede de contatos, conhecer pessoas em mais lugares, mais pessoas, sempre é bom para a sua evolução profissional, acadêmica, para você ver e conhecer novas oportunidades. Então, eu fortemente recomendo, se você quiser melhorar, esqueci outra palavra, um sinônimo para isso, mas improve, tá certo? Sua capacidade de escrita, eu recomendo você participar da RPC da Politize. Eu sei que eles abrem vagas também para outras coisas, se você tiver interesse em fazer vídeos, produção de vídeos para o canal deles, que também é super bombado. E é isso, essa é a minha recomendação de hoje. A minha experiência foi super legal. Eu não estou mais na Politize essa semana passada. Fazendo fiquei um ano na Politize. Eu pedi desligamento, não por nenhuma questão, só porque, apesar da exigência de tempo texto não ser, como eu falei, um fardo, eu achava totalmente razoável a exigência deles de quantidade de textos.
eu entrei em uma nova fase da minha vida após a graduação e as coisas se tornaram assim, eu tenho muito mais responsabilidades, muitas coisas para fazer, muitas obrigações. E acabou que eu não tinha tanto tempo assim para parar, ler sobre o assunto que eu queria escrever. Então, em 2023, agora em maio, fazendo um ano de Politize, eu pedi desligamento só porque, de fato, eu não conseguiria mais conciliar as minhas atividades com as atividades da Politize, o que é totalmente normal, você pode pedir desligamento depois de um tempo, preencher o formulário, etc. Mas a minha experiência foi a mais positiva. Como eu já disse, eu recomendo se você tiver interesse. E eu acho que eu trouxe os pontos básicos, né? Quais são as vantagens, o que você tem que fazer. E é isso. Se você quiser dar uma olhada nos textos que eu escrevi pra ver qual é o... Até pra você ver se você tem interesse em escrever esse tipo de texto, né? Porque a Politize tem um formato específico, uma linguagem específica, eles querem que a educação política seja o mais acessível possível. Então, tipo, você tem uma forma de escrever, uma forma de expor o seu texto. Então, se você tiver interesse, se você achar que é muito nada a ver com o que você pretende, também não tem problema, sabe? Acho que cada um vê as coisas da sua vida. Mas se você tiver o mínimo interesse em fazer esse formato de texto, atingir esse tipo de público, muitas vezes adolescentes, jovens que estão entrando na faculdade, assim, acho legal conferir. Então, fique de olho nas redes sociais da Politize e também aqui no canal, se você quiser mais dicas, entender um pouco mais sobre a minha experiência na vida acadêmica profissional e dicas, né? Porque dica é sempre bom e saber um pouco mais sobre as pessoas que participaram desses tipos de experiência, pra mim sempre vale a pena. Então, até o próximo vídeo e a gente se vê. Deixe o seu like, compartilhe, comente, sei lá, essas coisas. E se inscreva no canal, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima.